Cumprimentos, nação corintiana. E aí, tudo certo com vocês? Hoje é dia de falar da estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians. E que começo, hein? Fora de casa, jogo de mata-mata pela Copa do Brasil e o Timão vence por 1-0 sem sofrer gol. Resultado estratégico, bem executado e que mostra que mesmo com pouco tempo de trabalho, o treinador já conseguiu dar sinais claros do que pretende implementar. Mesmo poupando os principais jogadores, Dorival mostrou que tinha um plano, nada de improviso. O time entrou com uma proposta definida e executou bem. Muita gente esperava aquele tradicional losango no meio, com nomes como Ranieri, Carrilho, Martins, Romero e Yuri Alberto. Mas o que vimos foi um Corinthians alternativo, com um desenho tático diferente e, acima de tudo, funcional. Ao invés do que todos imaginavam, o técnico optou por um 4-1-4-1, com Maicon à frente da defesa, seguido por uma segunda linha que tinha Breno Bidon, Charles, Alex Santana e Thales Magno, e lá na frente, o centroavante da vez foi Héctor Hernandes. Esse time, que em teoria não era o ideal, mostrou-se competitivo, organizado e disciplinado. O que chamou a atenção foi a compactação. O Corinthians não deixou espaços, trabalhou em bloco, subiu e desceu em conjunto. Sem aquela linha espaçada que víamos antes, que deixava buracos entre os setores. Dessa vez, os jogadores estavam próximos, se ajudando, oferecendo opções de passe e cobrindo os espaços com inteligência. Isso é dedo do treinador. Dorival começou já mostrando que o time pode ser competitivo, mesmo com um elenco alternativo. Se tiver organização e obediência tática, a defesa foi segura. Kaká e André Ramalho fizeram um jogo tranquilo. Não foram muito exigidos, é verdade, mas quando precisaram intervir, mostraram firmeza. Kaká, inclusive, passou uma confiança que muita gente não esperava. Do lado direito, Mateuzinho foi um dos destaques, principalmente porque protagonizou a jogada que resultou no gol. Ele antecipou, tomou a bola com autoridade e acionou Thalys. Magno, que estava esperto, em posição legal. O garoto avançou e bateu cruzado, e lá estava Héctor Hernandes para empurrar para o fundo das redes. Esse gol representa muito mais do que a vantagem no placar. Ele é símbolo de uma ideia de jogo. Dorival não só entrou para vencer, mas para dar ritmo a atletas que estavam esquecidos, dar moral a quem vinha sendo preterido e observar novas possibilidades dentro do grupo. Alex Santana e Charles, por exemplo, eram jogadores que haviam perdido espaço, estavam fora do radar do torcedor, mas apareceram bem, mostraram serviço. Thales jogou os 90 minutos e participou ativamente do jogo. Héctor, que não é o titular, fez o gol decisivo. Maicon, com todas as críticas que já recebeu, foi o pilar no meio. Isso mostra que a vida além do time principal, que o elenco pode sim ser melhor aproveitado. E aí, no segundo tempo, quando o cansaço começou a pesar, o treinador lançou mão dos titulares. Entraram Yuri Alberto, Carrilho, Martins e Ranieri também apareceu no lugar de Alex Santana. Mas o que se viu após essas substituições foi um Corinthians menos consistente. A equipe passou a ser pressionada pelo Novo Horizontino, que foi pra cima em busca do empate. Hugo, o goleiro, teve que trabalhar e apareceu bem quando foi exigido. Inclusive, o adversário teve a melhor chance do jogo nos pés de Marlon, que pegou uma sobra na marca do pênalti e, com Hugo batido no lance, mandou pra fora. Foi por pouco, por muito pouco. E ali ficou claro que o Corinthians teve não só competência, mas também aquela dose de sorte que sempre ajuda em jogos decisivos. Mesmo com a queda de rendimento na segunda etapa, o saldo foi positivo. Dorival conseguiu preservar jogadores importantes, testou atletas que estavam à margem do elenco, viu resposta tática dentro de campo e ainda levou para casa uma vitória valiosa que dá vantagem no confronto. E o mais importante, ele começa a formar uma ideia, começa a montar um Corinthians mais competitivo, mais equilibrado, algo que a torcida já vinha cobrando há tempo. O sistema tático escolhido, o 4-1-4-1, é um velho conhecido do treinador. Em outros trabalhos, Dorival já mostrou que gosta dessa estrutura. É um esquema que dá solidez defensiva e permite variações com e sem a bola. E o mais interessante é que mesmo com poucos treinos, os jogadores assimilaram bem. A movimentação entre os setores funcionou, a recomposição foi rápida e o time não ficou exposto.
Quando perdia a bola, o Corinthians já tinha atletas posicionados para pressionar. A linha defensiva subia junto, e isso é fundamental para manter o adversário longe do gol. É o tipo de comportamento coletivo que se cobra há muito tempo. Por aqui, na coletiva, Dorival mencionou que teve uma conversa com Igor Coronado e que vê nele um armador clássico. Disse que Bidon não é esse jogador e que sem Coronado e sem Garro era preciso criar alternativas. E criou. Montou uma equipe emergencial com o que tinha à disposição, mas com uma ideia clara: povoar o meio, reduzir os espaços e garantir transições mais rápidas. Nada de improviso sem lógica. Tudo dentro de um raciocínio de jogo que começa a se tornar padrão. E é curioso como mesmo sem brilho, o Corinthians mostrou evolução. A equipe que vimos em campo foi mais competitiva, mais concentrada e mais compacta. A diferença em relação ao que se via antes com o antigo treinador é gritante. Antes, as substituições eram sempre as mesmas, o time parecia preso, sem alternativas. Agora, vemos jogadores ganhando chance, peças sendo testadas e uma formação que se adapta às circunstâncias. Isso é leitura de jogo, é percepção de elenco. Dorival tem experiência e já passou por diversas situações parecidas. Sabe que para sobreviver no calendário brasileiro, precisa ter um grupo inteiro à disposição, e não só um time titular. O Novo Horizontino, por sua vez, está em uma fase difícil. Mudança recente na comissão técnica, chegada de Humberto Loer, um treinador experiente que conhece bem os caminhos da Série B, mas que ainda está tentando organizar a casa. Tem jogadores conhecidos como Léo Natel, que entrou no segundo tempo, e Pablo Diego, que obrigou Hugo a fazer defesas importantes. Mas é um time que ainda carece de entrosamento, que teve dificuldades para furar a marcação corintiana e que, mesmo pressionando no final, não conseguiu criar chances claras com frequência. O Corinthians foi senhor do jogo enquanto teve fôlego. Com a entrada dos titulares, ironicamente, perdeu um pouco do controle. Mas essa também é uma observação interessante. Os reservas estavam mais conectados à ideia de jogo, talvez mais motivados por saberem que precisavam mostrar serviço. Isso é saudável, cria disputa interna, aumenta o nível de competitividade e obriga todo mundo a elevar o padrão. E é esse o caminho. O Corinthians, sob o comando de Dorival, começa a ganhar uma nova cara. E por mais que o desempenho ainda não tenha sido brilhante, o que vimos foi uma equipe com postura, com disciplina e com um plano. Aliás, a movimentação ofensiva no gol é um belo exemplo disso. Não foi uma jogada aleatória, foi construída com inteligência, com presença de área, com um lateral que antecipa, um ponta que se movimenta por dentro e um centroavante que aparece no lugar certo na hora certa. Isso é treinamento, é repetição. É visão tática, e o treinador já deixou claro que valoriza esse tipo de construção. Em outros clubes, Dorival já usou essa tática de laterais que atacam por dentro, meias que infiltram e pontas que se transformam em armadores. Não é novidade para quem acompanha o trabalho dele? E isso é ótimo, porque mostra que ele vai implementar sua filosofia, respeitando as características dos jogadores, mas também exigindo comprometimento tático. E tem mais, a marcação alta também apareceu. Em alguns momentos, o Corinthians subiu a pressão, tentou forçar o erro na saída do adversário. Isso exige sincronia, exige leitura, e os jogadores já começam a mostrar sinais de que estão entendendo o processo. É claro que ainda tem muito a evoluir, mas o primeiro passo foi dado e foi firme. O time não deixou o Novo Horizontino jogar, bloqueou as laterais, fechou o meio, dificultou qualquer tentativa de infiltração. Quando a bola chegava nos volantes, adversários, o Corinthians já tinha alguém marcando. A organização defensiva funcionou. Outro ponto importante foi o comportamento dos pontas na recomposição. Muita gente acha que atacante só tem que atacar, mas com Dorival não é assim que funciona. Ele cobra que todos participem da marcação, principalmente nas laterais, e isso fez diferença. O adversário não conseguia explorar os lados, porque sempre tinha alguém fechando. Esse comprometimento coletivo é essencial e deve continuar sendo trabalhado. E olha que o time teve apenas 2 treinos antes da estreia. Mesmo assim, conseguiu se apresentar melhor do que em vários jogos anteriores, onde a equipe parecia perdida em campo. Isso diz muito sobre a capacidade do treinador. Ele tem leitura, tem experiência e principalmente tem autoridade para cobrar. E os jogadores sabem disso.
Respeitam, sentem que agora há um comando claro, alguém que sabe o que está fazendo, e é só o começo. Ninguém está dizendo que o Corinthians virou um timaço da noite pro dia. Ainda tem muito a ajustar. Tem carências no elenco, tem jogadores em má fase, mas o torcedor já pode enxergar uma luz. Já dá para ver um modelo de jogo. Já dá para sentir que mesmo nas dificuldades, o time sabe o que precisa fazer. Isso é fundamental. O Corinthians venceu, convenceu dentro do que era possível e, principalmente, abriu caminho para um trabalho que tem tudo para evoluir. A fase é de reconstrução. E Dorival começou com o pé direito. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Lionel Messi, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, surpreendeu recentemente ao fazer uma declaração emocionante sobre o Corinthians, clube que ocupa um lugar de destaque no futebol brasileiro. Durante uma entrevista concedida em um evento patrocinado por uma das marcas com as quais tem contrato, Messi falou sobre sua admiração pelo Timão, destacando a importância histórica e o respeito que nutre pela equipe paulista. Ao ser questionado sobre sua visão sobre clubes no Brasil, Messi não hesitou em citar o Corinthians como um dos gigantes do país. O astro argentino revelou que tem um grande apreço pela história do clube, considerando uma das maiores potências do futebol brasileiro. Para ele, a trajetória do Timão, com suas conquistas nacionais e internacionais, é algo digno de respeito. O Corinthians é um grande clube? Eles têm uma torcida apaixonada e uma história riquíssima, com conquistas que marcaram o futebol mundial, afirmou Messi, gerando uma grande repercussão nas redes sociais e entre os torcedores corintianos. A declaração de Messi é ainda mais significativa pelo fato de ele ter dito, com sinceridade, que sente respeito pelo clube, considerando-o uma referência. O craque argentino, que já enfrentou o Timão em algumas ocasiões, sabe o quanto a equipe tem sido relevante não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional. Seu reconhecimento ao Corinthians reflete a qualidade e a importância do time, que ao longo dos anos conquistou títulos marcantes, como a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2000 e 2012 e a Copa Libertadores de 2012, além de ser uma das maiores forças do futebol brasileiro. Os corintianos, é claro, ficaram encantados com as palavras de Messi. Para a torcida, que sempre se orgulha da grandeza do clube, ver um ícone global como Messi reconhecer o peso do Corinthians é um motivo de celebração. Além disso, essa declaração vem em um momento importante, onde a equipe busca se reafirmar no cenário nacional e internacional, lutando por títulos e buscando sempre evoluir, seja no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ou em outros campeonatos. Embora Messi não tenha mencionado diretamente um possível futuro no Brasil, suas palavras só aumentaram os rumores sobre uma possível vinda ao futebol brasileiro, o que gerou grande especulação entre os torcedores. No entanto, a declaração parece mais uma demonstração de respeito mútuo entre dois gigantes do futebol, mostrando que Messi reconhece a importância histórica do Corinthians no esporte. Com suas palavras, Messi reforçou ainda mais o impacto global do futebol brasileiro, um reflexo do amor que os jogadores têm pelo país e pelos clubes que o habitam. Para os torcedores do Corinthians, ouvir um ícone como Messi reconhecer a grandeza do time é um motivo de grande orgulho, e sua declaração será lembrada como um elogio merecido à história e à força do Timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!